Abra sua Bíblia no segundo livro de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler os versos de 1 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, os versos de 1 a 17 é o capítulo inteiro. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém, amados? Amém? Eu ouvi o pessoal de casa, não ouvi vocês aqui. Esse texto, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era um pastor, um jovem pastor que trabalhava com o apóstolo Paulo, que ministrava, era um missionário com o apóstolo Paulo. E nesse momento ele está enfrentando um problema de desânimo. Desânimo. Não sabemos necessariamente porque, conjecturamos algumas possibilidades, dentre elas é porque Timóteo iria substituir o apóstolo Paulo, ou seria um dos. E Paulo tinha um ministério que era algo tremendo, em termos de projeção, em termos de dimensão e em termos de provações. Privilégio e provações caminham juntas no reino. Não só há privilégios, também há provações. Eu lembro de um pastor conversando com outro, dizendo, eu quero ter um ministério como o apóstolo Paulo. E aí um pastor do lado falou, e você quer sofrer como ele? As duas coisas caminham juntas, privilégio e responsabilidade, privilégio e provação. E Timóteo viu isso. E nesse momento Timóteo estava desanimado, provavelmente até ponto de caminhar em covardia. E se você pegar o primeiro capítulo, verso 6, Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor,
e de moderação e poder. Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo. Portanto, tira as cinzas das brasas da tua vocação. Deus te deu uma vocação, Deus te deu um dom. Tira as cinzas da brasa, aquece o seu coração, não é? Porque Timóteo estava desanimando. Amados, como disse pela manhã, todos nós passaremos por desânimo, se você já não está passando. Olha para o teu amado e diz assim: o desânimo vai chegar, minha querida. O problema é ser derrotado por desânimo. Não tem como evitar, o desânimo chega, a questão é ser derrotado por ele. É isso que Paulo está estimulando a Timóteo, para que Timóteo não desanimasse, para que Timóteo continuasse, porque o desânimo é um artigo de luxo que custa muito caro, custa a tua vida, custa a tua vocação, custa o teu ministério, custa a tua caminhada. O custo é muito alto, não vale a pena ouvir o desânimo, não vale a pena se prostrar diante do desânimo, mas olhar para o Senhor e continuar a caminhada. Agora é lindo, amados, saber que o apóstolo Paulo estava preso, ele estava antevendo a sua morte. Se você pegar o capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Combati o bom combate, completei a carreira e terminei a fé. É a última carta que ele escreve, pelo menos que nós temos registro, é essa carta. Paulo, enfrentando dor, dificuldade, solidão e provação, está preocupado com Timóteo. Porque Paulo sempre teve essa caminhada de preocupar-se com os outros. Claro, a partir do encontro com o Senhor, a sua caminhada sempre foi olhar para os outros, é um modelo para nós. Em minhas dificuldades e provações, a gente não olha para ninguém, a gente olha só para a nossa dificuldade, nossa provação. Nós só olhamos para nós. E Paulo, em meio às provações, está preocupado com Timóteo, escreve essa carta para Timóteo. Deus preparou todo o palco para que Paulo fosse instrumento para escrever essa carta, e Paulo não iria imaginar que depois de mais 2000 anos, na Igreja Batista, lá em Guaianazes, no dia 5 de novembro de 2023, num culto, estaria sendo falado dessa carta, mais 2000 anos depois. Por quê? Porque Deus honra quando você age com fidelidade. Deus abençoa quando você age em obediência, quando você não ouve seu coração enganoso, quando você não justifica a sua apatia, o seu desânimo, como é muito comum a nós. Nós somos, hoje mais ainda, nós somos expertos em justificativa. Estava comentando hoje com o irmão Alexandre. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a alma. Remédio ou droga atinge corpo, nem sempre chega na alma. Quando é doença orgânica, é uma coisa. Você pode mensurar a pressão, a questão, se você está com diabetes, você pode mensurar, mas essa questão da alma, como pode medir, como pode chegar lá medicamentos ou drogas? E aí então surgiu os cientistas, pesquisadores, coisas legítimas, mas em meio às coisas legítimas existe muita coisa nebulosa. Começaram a dar nome para comportamento, transtornos, e aí vem transtornos sexuais, como doença. E aí vai tendo transtornos esse e aquele, doença, uma coisa doença, o próprio Jesus diz o quê? Que os doentes precisam de médico. Isso é verdade. Isso é fato. Mas quando medir, quando essa coisa é nebulosa, que um grupo resolve colocar nomes, e deixa eu dizer para você, não tem mensuração, não tem comprovação física. Se estudam comportamento, se chegam à conclusão, num conselho, há votação. Qual o nome, se é ou não, essa votação. E aí chega essa conclusão que é transtorno. 300 tipos de transtorno. E aí, quando eu tenho alguma coisa esquisita na minha caminhada, eu sou vítima, porque eu tenho um transtorno. É complicado. Uma coisa é doença, quando é doença, é doença.
Outra coisa é esse tempo nebuloso que se coloca termos, e aí nós nos reverenciamos. Espera aí, calma. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Essa palavra tem poder para restaurar a alma. Que medicamento algum pode chegar lá. Uma coisa é doença, que se pode mensurar. Uma coisa é a pessoa estar com preguiça, outra coisa é a pessoa estar com anemia. Às vezes o comportamento pode se medir, claro, porque pode mensurar questões físicas, exames clínicos. Mas quando não tem isso, e o camarada é preguiçoso, é transtorno. Aí ele é vítima. Complicado, né? Não é verdade? Um camarada, só anos atrás, um camarada dos Estados Unidos foi mandado embora porque chegava atrasado. Chegava atrasado constantemente, foi mandado embora. O advogado defendeu a causa dele, dizendo o seguinte, que ele não só deve voltar ao trabalho, como ele merece uma indenização, porque ele sofre da síndrome de atraso crônico. Ele é vítima. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra do Senhor é poderosa para mudar, transformar o coração humano. Agora, eu não posso me dobrar diante de uma suposta ciência, você pode me chamar de talibã, de o que for, mas estuda pelo menos. Existe uma indústria que usa essa questão aí para ganhar dinheiro. Existe uma indústria. Como é que vai cuidar desse problema da alma? Remédio, entre aspas. Indústria farmacêutica. Existe uma indústria. Uma coisa é físico, outra coisa é alma. A lei do Senhor é perfeita e restaurar. Nós somos hoje estimulados a sermos vítimas. Impressionante. O que é doença, é fato. Pode ser que a pessoa está abatida, mas o abatimento dele é fruto de algo orgânico. Isso é possível? É claro, mas nem sempre. Na nossa cosmovisão, nós somos cristãos. Nós cremos que há um Deus soberano e Senhor que criou tudo quanto existe. Nós cremos que o homem é criação de Deus. Sendo criação de Deus, Deus sabe melhor do que ninguém como o homem funciona. Deus nos deu a bênção maior de um Salvador que nos liberta, transforma a nossa vida. Deus nos deu o Espírito Santo que faz a obra no nosso coração, sobrenatural. Deus nos deu uma palavra dele para dirigir a nossa vida. Agora, em nome de nomes que nós falamos que é ciência, nós nos dobramos. Não. Até porque a Bíblia diz o quê? Que o homem que diz que Deus não existe, ele é louco. Há muita ciência que é loucura. Nós não podemos nos dobrar, nós temos a palavra de Deus, nós temos um Deus que é soberano, que nos criou, é Senhor. Nós temos Jesus que morreu por nós, é isso a nossa cosmovisão. Agora, chegar diante de pessoas, porque tem diploma, e ele diz, é isso, eu não me dobro, porque ele não tem autoridade para falar de alma, ele pode falar de corpo. Há uma graça comum. Deus abençoou sim a ciência. E eu estou com problema no calcanhar, eu vou no médico. E o médico vai dizer, olha, você tem que fazer isso. Me dobro sem nenhum problema. Mas se o médico falar, olha, você tem um problema de ansiedade, você tem que usar esse medicamento, não em nome de Jesus, porque há um Deus que cuida de mim e que me ensina que se eu entregar para Ele, Ele cuida da minha vida, me dá uma paz que excede todo entendimento que remédio algum pode produzir. Entende bem, irmão? Isso não é ser tacanho, isso é ser cristão. Isso não é ser atrasado, isso é ser alguém que confia no Deus da palavra e de palavra. Vivemos em tempos de vítima, todos nós somos vítimas. E aí a gente precisa avaliar. Eu, quando garoto,
fui pegar um sapato debaixo do colchão do meu avô e vi uma carteira cheia de dinheiro. Ah, irmãos, eu poderia ser, porque eu comecei a pegar dinheiro, né? Hoje eu sofreria de TMP, transtorno de malandragem precoce. Certo? E comecei. A primeira vez, nossa, como doeu pegar aquele dinheiro, colocar no bolso e depois sair para a vida e gastar aquele dinheiro. Aprendi cedo o que significa pizza brotinho. Que delícia. Eu era pobre, você imagina? Pizza brotinho. Ia na pastelaria, chamava os amigos, comecei a gastar dinheiro, comprar brinquedo. Tinha meu irmão, o meu amigo lá tinha um depósito na casa dele de brinquedo. Até o dia que, quando eu estava voltando para casa, vindo do cinema, eu tinha uns 7 anos de idade. Estava vindo do cinema, meu colega que andava comigo falou assim: a casa caiu. Aprendi cedo isso daí. A casa de quem? Descobriram que você andou pegando dinheiro do seu avô. E como eu sou corajoso, todos nós somos assim. A gente tem uma coragem para aprontar, mas na hora de pagar o preço, aí a gente casca fora. Verdade ou não é, irmão? O que tem gente que apronta, mas você... Não, eu não. Você já viu? Como nós somos corajosos para aprontar aí. Aí eu fui fugir. Cheguei lá no ponto de ônibus, lá estou vendo, tem Pedra Amarela. Eu vou para lá, nem sei onde que era Itaquera. Bom, pelo menos estava Pedra Amarela, não sei se Itaquera significa isso, eu achei que cheguei em Itaquera, tão longe, morava em São Miguel Paulista. Cheguei lá em Itaquera, para onde que eu vou? Vou para cinema, que era a única coisa que eu sabia fazer. Estou lá no cinema e vou lá, compro um doce, etc. Tinha um polícia militar, na época nem era polícia militar, era força pública. Você pode olhar sítios arqueológicos, você vai ver isso. Força pública. E aí eu vou, o soldado me chama do lado e fala: cadê seu pai? Eu falo: não estou sozinho. Que idade você tem? Tenho 7 anos. Era novinho. O que você está fazendo aqui? Eu contei para ele e voltei para casa de viatura. Chegou em casa, aquela psicologia que está faltando para os pais. Meu pai não era um cristão, mas ele tinha bom senso. A psicologia para tratar do TMP, transtorno de malandragem precoce, foi o seguinte: senta aí. Pegou o sapato e pá na perna, na outra perna. Pá, eu chorei. Não estava doendo, mas... No dia seguinte, eu vou ter que enfrentar aquelas pessoas da vizinhança, que todo mundo está sabendo que eu roubei dinheiro do avô. Todo mundo, olha lá, é aquilo ali. Você sabe a cura? Disciplina e deixar pagar o mico. É assim que funciona. Sabe, paizão? Você precisa chegar junto no seu filho. 2 anos de idade dominando sua casa, meu querido. 3 anos de idade fazendo o que bem entende. Eu não consigo... O que é isso? Meu! E olha, deixa eu dizer aí para os tiozões, que são aqueles mais idosos que têm filho. Aí a coisa complica. Tem a síndrome de Abraão. Com 99 anos teve o filho. Né? E fica correndo: ô Isaquinho, já pensou? Meu querido, você precisa que ser pai, não é avô dele não, ué? Eu não consigo dominar. Como não? Olha o seu tamanho, meu querido. Chega junto. Você vai ficar calado e fim de papo. Vai sentar aqui e acabou. Aí o moleque fica para cima e para baixo e pula Homem-Aranha. Lá e vai para cá e o paizão: eu não consigo. Vai caçar coquinho. Ser homem. Enfrenta. Isso é ser pai. Entende bem, meu querido? É responsabilidade sua, pai. Chega junto. Seu filho não vai ficar com trauma, não. Você vai ficar traumatizado. Caça coquinho, irmão.
vai ficar traumatizado. Se você não disciplina, você odeia o seu filho, é isso que a Bíblia diz. Quem ama o filho, disciplina. Não estou dizendo que você tem que bater de graça, disciplinar com surra. Você tem que chegar junto. Precisa, é você que tem que chegar. Eu não consigo. Irmão, vai caçar coquinho, irmão. Senta aí do lado. Eu não consigo. Ele não fica quieto. Vai ficar? Vai. Fica. Não fica. Vamos lá no banheiro. Os irmãos lá não vai ter problema nenhum. Vai lá no banheiro. Está espancando o filho. Que espancando nada? Está disciplinando. E tem que disciplinar mesmo. Você já viu jardim? Quem tem jardim aqui? Não tem mesmo. São Paulo, complicado. Você tem uns negocinhos lá que chama de jardim, né? Não cuida do jardim. O que vira? Mato, meu querido. É assim que a gente cuida dos filhos. Isso é disciplina. E isso é bíblico. Vivemos em tempos de vítima, né? Todo mundo é doente, irmão. Que coisa impressionante. Todo mundo. Você não está fazendo terapia? Você parece um ET. Parece um ET, parece que você é de outro mundo. Você não faz terapia. O que é isso? Eu tenho palavra de Deus aqui, o irmão disse isso. Ele enfrentando um problema de saúde, a menina que estava atendendo lá falou, você não faz terapia? Não. Mas o que você faz? Bom, eu leio a palavra, eu participo da igreja, eu me envolvo com os meus irmãos. Não, mas o que você faz além disso? Isso basta, meu irmão. Além disso, eu não faço nada. Você não faz terapia? Caso sério. Você não faz. Irmão, a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Amém ou não? A palavra de Deus é perfeita, irmão. Restaura a alma. É a palavra que faz isso. Conselho de homem algum vai conseguir curar a tua alma. Agora, claro, se você está fazendo aconselhamento com alguém que teme a Deus, que usa a palavra, que Deus te abençoe. Mas ouvir ímpios. Você sabe quantos tipos de psicologias existe? Não é uma só, mais 200. Sabia disso? Tem tipos. E dependendo quem você vai se aconselhar, tem lá a sua maneira de tratar. Então, toma muito cuidado, avalia isso, tá bom? Depois fica falando, o pastor é radical. Para mim, minha responsabilidade é te alertar. Certo? Pega a visão. Toma posse aí, né? Pode ser útil na sua caminhada. Outra coisa, irmão. A gente tem que aprender a sofrer, irmão. Nós não podemos ser tão fracotes, não. Vem sofrimento, vamos enfrentar. A gente fica procurando anestesias, procurando os meios para resolver. A gente tem que aprender a suportar sofrimento. Pedro diz isso, capítulo 4, verso 1, de 1 Pedro. Armai-vos também desse pensamento, se Cristo padeceu, o Senhor da glória, você também vai sofrer. Esteja armado. Chegou doença, irmão, você tem que estar preparado para enfrentar, porque você tem verdades, você crê em Deus, você diz que tudo está sob controle dele, então descansa, enfrenta. Agora você vê pessoas crentes, velhas, diga, nossa, eu recebi um laudo, parece assim, só eu, 7 milhões de habitantes, só eu estou sofrendo, nossa. Deus cuida dos seus, amém ou não? Deus tem propósito, inclusive no sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem propósito nisso, Deus permite porque Deus quer tratar com você. Não pergunte por quê, simplesmente descanse. Senhor, vou descansar em tuas mãos, porque o Senhor é soberano, o Senhor permitiu, o Senhor vai me dar graça para enfrentar. E dar um bom testemunho quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, porque você vai profetizar,
com a vida dizendo: eu não temo porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Infelizmente, às vezes nós damos um péssimo testemunho e achamos: é porque nós somos humanos. Claro, todo mundo é humano, irmão. Davi não era um fantasma quando escreveu o Salmo 23. Era gente. E quando Jesus diz aos seus discípulos: era gente como a gente, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você vai para lá, no tempo dele. Descansa seu coração. Nossa, puxa, eu soube. Todos nós vamos saber, a gente tem que enfrentar, pedir graça. Livro de John Piper. Sabe qual é o título? Provocativo o título. Não desperdice o seu câncer. Entende bem? Se Deus permitiu, não desperdice. Deus quer usar isso daí para ser bênção na sua vida e você ser instrumento de Deus. Não desperdice o seu câncer. Ele escreveu quando estava com câncer. Não desperdice. Seja bênção. Aí a pessoa fica: nossa, eu não sei porquê. Acorda. Você é cristão, meu querido. Você tem Jesus no coração, amém ou não? Ele é Senhor da sua vida ou não? Você tem o Espírito Santo, que é Deus em você, verdade ou não? Seja bênção aí, nesse momento que está passando, dê um bom testemunho. Aqui está um homem que escreve uma carta quando estava em meio ao sofrimento. Uma carta animando um seu discípulo, um discípulo chamado Timóteo. Bom, essa é a introdução do sermão, né? Desculpa. A gente se empolga e acaba indo além. Nos últimos dias, você vai ler esse texto aí, esse tema, aliás, essa frase. Nos últimos dias. A ideia não é simplesmente a questão cronológica. É um tempo, uma era. Começou quando? Quando Jesus veio ao mundo. Já começou os últimos dias. Contagem regressiva. Isso, inclusive, John Stott diz aí, a descrição do presente, não do futuro. Mas a verdade é, à medida que vai se aproximando a volta de Jesus, os homens iriam ficar um pouco pior do que eram, piores. E é o tempo que nós vivemos. E se você precisa perceber, tempos difíceis, a palavra difíceis pode ser traduzida como terríveis, perigosos. Essa palavra grega só tem em 2 momentos no Novo Testamento. Nesse texto de Mateus 8, 28 e no texto de 2 Timóteo 3, 1. Que é essa palavra traduzida como difícil ou terrível. Por isso, quando você chega em algumas versões, você vai ver a NVI. Sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A revista e corrigida diz tempos trabalhosos. A Bíblia Viva diz: últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. É uma paráfrase. A tradução de Philips diz: mas você deve saber que esses dias serão dias perigosos. Então, amados, nós já estamos nesse tempo. Agora, tempos. A palavra tempo não é simplesmente cronos, é kairos. A palavra kairos significa oportunidade. Então, esse tempo é um tempo difícil, mas também é um tempo de oportunidade. Notem, amados, que ele está escrevendo para Timóteo. Timóteo está desanimado. Você imagina ele mostrar esse quadro para Timóteo. O que Paulo está dizendo é, de fato, são dias difíceis, mas também são dias de oportunidades. É para que a gente não se encolhe em relação ao mundo difícil que a gente vive. É para que a gente não fique encaramujado, escondido em meio aos tempos difíceis que vivemos. Pelo contrário, é ser bênção nesse tempo, sal da terra e luz do mundo, ir para cima e fazer nosso trabalho que temos que fazer. Não é para se encolher com medo, pelo contrário, é tempo de oportunidade de ser bênção nesse tempo. Meu amado, você parou para pensar? Todos nós tivemos alguém
um conhecido ou um parente, mas todos nós tivemos uma pessoa que, no tempo de Covid, da pandemia, Deus levou. Verdade ou não é? Todos nós temos. Por que você está aqui ainda? Por que você não foi junto? E às vezes gente que estava convivendo do lado, uma pessoa foi e o outro ficou. Por que você ficou? É porque Deus tem um propósito na sua vida e você ser bênção agora, aqui e agora. Independente como você está, Deus quer te usar para você ser bênção. Tempo é difícil, é verdade, mas é tempo de oportunidade. Verdade ou não é? É tempo de oportunidade. Não é tempo de se encolher, de fugir. É isso que Paulo trata com Timóteo. E esse é o tema que eu quero trabalhar com os irmãos. Já comecei há 15 dias atrás, estou continuando, espero que a gente passe de alguns versículos aí, porque toda vez que a gente vai falar, a gente acaba extrapolando o assunto. Como ministrar nos últimos dias, porque é tempo de oportunidade. Como servir nesses dias? Como ser bênção nesses dias? A primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é que Timóteo precisa ter uma visão de Deus a respeito da condição humana. A mensagem traduz assim: não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens se tornarão egocêntricos. Não seja ingênuo. Você precisa ter visão bíblica do que Deus pensa a respeito do homem. O homem é pecador. O homem é inclinado ao erro. O homem tem uma natureza que a teologia chama de natureza depravada. Você deve saber, Timóteo, que os últimos dias, os tempos serão cheios de perigo. E aí eu tentei trabalhar com o texto roubando honestamente, isso é de brasileiro, tá? Roubando honestamente. É um texto que eu li de um pregador norte-americano, que o texto é: como roubar um sermão honestamente. Como é que você rouba honestamente? Você está anotando? Aproveita. Alguém vai pedir para você, compartilhe uma palavra. Opa, ouvi do meu pastor, deixa eu dar uma melhorada. É assim que funciona. Você pega a ideia e trabalha. E John Stott, no seu livro Tu, Porém, a respeito da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele tenta colocar essas 19 expressões que há aí nesse texto, nos primeiros versos, são 19 expressões. Ele tenta colocar de uma maneira que a gente pelo menos tentou melhorar, ou para que a gente compreendesse um pouquinho mais, com mais facilidade. Você vê nesses primeiros 2 versos, também no versículo 4, que existe um amor mal direcionado. Primeiro, o amor a si mesmo. A palavra grega é philautos, isso é amor a si mesmo. É egoísmo, egocêntrico, é amor a si mesmo, demasiadamente concentrado nos seus próprios interesses. E esse é o primeira característica que já fala a respeito do egoísmo. Não é à toa porque é o primeiro, porque começa aí, no ego, no egoísmo, no homem estar no centro. As consequências disso são perversas, mas começa aí, egoísmo, egocentrismo, os homens amantes de si mesmo. Quer dizer, esse pessoal canta, o coral desse pessoal é o coral que eles cantam e vive o que o Traje a Rigor cantou: eu me amo, eu não posso viver sem mim. Egoísmo, egocêntrico. Depois você vê o amor ao dinheiro, avarento, ganancioso, loucos por dinheiro, em algumas traduções. O amor ao egoísmo e o amor ao dinheiro. Você ama dinheiro? Não vou pedir para você levantar a mão, que com certeza a gente não vai dizer isso, né? Você ama o dinheiro? Eu não amo dinheiro, não amo mesmo, eu não tenho. O problema é quando tem. Verdade ou não é? Eu não amo dinheiro. Claro, você não tem, mas vai amar. Agora, se você tem. E o amor aos prazeres, quer dizer, uma coisa é alegria, outra coisa é prazer. O prazer acima do serviço, de servir a Deus, de honrar os senhores, daqui nós já vimos, vamos correr aí. Amor mal direcionado, já falei sobre isso.
assassinos da família, da vida familiar, que está a partir do verso 2, quando fala a respeito de desobediente aos pais. Então você tem uma série de expressões que se encaixa nesse perfil de gente que assassina a vida familiar. Começa na desobediência aos pais. Disse isso pela manhã, toma isso, moço, como verdade. Como saber a vontade de Deus para a sua vida? Pergunta aos seus pais. Principalmente a questão afetiva. Como saber se esse meu namorado, essa minha namorada, é de fato a pessoa de Deus para a minha vida? Pergunta para o seu pai, para a sua mãe. Porque o nosso coração é enganoso. Você vê coisas que ninguém vê. Ele é tão bondoso, o cara é ruim que dói. Ele é tão carinhoso. Nossa, só você que vê. O coração é enganoso. Como saber? Pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe. Se é alguém de Deus, seu pai, sua mãe vai dizer, é isso daí. Se não, sai fora. Você vai ter problema. Não estou profetizando derrota, não, é a Bíblia que diz isso. Obedeça seu pai e sua mãe para que te vá bem, para que você seja abençoado, para que você não colha sofrimento na sua decisão. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Dá uma olhada aí, é só você ver. Dá uma olhada aí. Quem obedece os pais e quem desobedece. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada para a gente que casou contra a vontade dos pais. Dá uma olhada aí, se é que estão juntos, né? Sofrimento. Eu comentei pela manhã de uma prima que estava namorando e os pais eram contrários. E ela era cristã. Eu disse para ela, olha, a Bíblia diz isso. Ela diz, eu não sou caixinha da promessa. Conhece caixinha de promessa, não? Onde tem os versículos, eu não sou caixinha de promessa. Olha o escudão aí, né? Colheu o sofrimento. Como saber a vontade de Deus? Pergunta aos seus pais. Não é muito comum, mas de vez em quando os corajosos vêm conversar com o pastor. Pastor, o que o senhor pensa do meu namoro? Pergunta ao seu pai. O que eles pensaram é o que eu penso. Entende bem? Honra teu pai e tua mãe. Desobediente a teus pais. Aliás, deixa eu dizer aqui que eu falei pela manhã. Esse que está aqui dentro. Você está entendendo? Esse perfil aqui é o perfil de gente que está dentro da igreja. Tá? Na igreja tem 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. O salvo, o convertido, que tem Jesus como Senhor e Salvador, que tomou a posição diante daquilo que Jesus fez na cruz, que recebeu o Senhor no seu coração. O não salvo, que é gente que ainda não entendeu isso, entendeu, mas não abriu seu coração, não tomou a posição diante da graça de Deus, ele está na igreja, mas ainda não tomou a posição, um dia ele vai tomar. E aquele não salvo que vai frequentar a igreja, não vai tomar posição nenhuma, sempre vai estar na igreja, frequentador religioso, mas os frutos mostram que ele não tem Jesus no coração. Nós temos só esses 3 tipos de pessoas. E quando Paulo está dizendo para Timóteo, essa é a matéria-prima que a gente vai trabalhar. É gente assim, gente egoísta, gente avarenta, gente mesquinha, é isso daí. Quando eu olho para esse texto, tem que olhar para o meu coração, não simplesmente olhar para o outro, olha lá o mundo como está, não, tem que olhar para a minha vida e olhar, peraí, eu posso me encaixar, Senhor, eu trato o meu coração porque eu sou egoísta, Senhor, trata o meu coração porque eu sou mesquinho. Você conhece gente mesquinha? Na igreja tem muita gente assim. É só a gente não faz isso. Mas a pessoa colocar lá o relatório de dizimista dos últimos anos, dá uma olhada lá, vê se seu nome está lá, mesquinho. Eu nem olho para não ficar deprimido. Porque você ficar olhando e falando, mas essa pessoa está na igreja há tantos anos e ainda continua sendo usuária da igreja. Gente que participa das coisas, gente que está aqui, mas não põe a mão no bolso. Gasta para outras coisas, irmãos.
põe o dinheiro em outras coisas, mas no reino absolutamente nada. Gente mesquinha. Lá em Minas Gerais tinha um irmãozinho, não vou falar porque está sendo filmado aí, senão falaria o nome dele, mas tinha um irmãozinho lá que ele tinha um vício, era membro da igreja, todo mundo falava. Ele gosta de rinha. Sabe o que é rinha? É briga de galo. Não, dele não era de galo, era de passarinho, era de canário. Coisa horrorosa, né, irmão? Gente que frequenta igreja. E o camarada tinha uma condição financeira boa. Dava uns tostõezinhos para a igreja. Eu lembro que certa vez ele comprou um canário para rinha, que pagou 30 mil. Eu não sei hoje qual é a moeda, porque isso aconteceu lá em 1990, enfim. Mas era dinheiro. O camarada comprou um canário, mas nunca participou financeiramente da igreja, nunca investiu em gente, nunca chegou e falou: eu vou dar 30 mil para aquele moço, para que ele seja bênção, para que ele faça um curso, para que ele seja alguém na vida. Nunca. Mas para o mundão, sim. Mesquinho. Então, amados, quando eu olho para o texto desse, eu tenho que olhar para o meu coração. Eu tenho que olhar e dizer: eu sou o quê? Eu sou trigo ou sou joio? Os frutos da minha vida, as pessoas estão comendo o quê? Chateação, amargura, tristeza, mau testemunho, mentira, engano, engodo, etc. Ou estão comendo fidelidade, amor, alegria, alegria de caminhar com o Senhor, paz, longanimidade. Eu dou fruto para que as pessoas se alimentem de Deus através da minha vida. Você é o quê? E hoje é dia de ser, você tem que avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é examinar e falar: nossa, não vou. Não, acerta com Deus e participa. Toma posição dizendo: Senhor, eu não posso viver dessa forma. Eu não posso caminhar, dizer que eu sou cristão vivendo assim. Conhece aquela história de Alexandre o Grande? Diz que Alexandre tinha um hábito, depois conquistava exércitos, conquistava países e reunia os cativos e começava a olhar um para um por um. E dentre esses cativos, ele depois pegava aqueles que eram desertores, gente que fugia da batalha. E um dia, passando em frente a esses desertores, olhando nos olhos de cada um deles, chegou o moço e perguntou assim para ele: qual é o seu nome, moço? E o moço falou com muita tristeza: meu nome é Alexandre. Alexandre o Grande ficou irado, olhou para o moço e disse assim: ou você muda de vida ou você muda de nome, porque um Alexandre não pode ser covarde. Meu irmão, ou você muda de vida ou deixa de dizer que você é cristão. Entende bem? Deixe de frequentar a igreja, meu irmão. Por que está aqui? Qual a finalidade de você estar aqui? De ouvir algumas palavrinhas e sair de lá dar um mau testemunho? Continua a sua pegada de gente que não fala da graça, que não dá um bom testemunho? O que você está fazendo aqui? Você veio participar da ceia como se fosse um ritual? Meu irmão, é assumir compromisso com Deus. É fidelidade com Ele. É tomar uma postura que eu estou em compromisso com Ele. É mudar de vida. Você não pode dizer que é cristão e continuar nessa pegada. Tem que ser diferente. Tem que ter uma vida diferente. Quando eu olho para o texto dele, eu tenho que olhar para o meu coração para que eu não me engane. Para que eu não me engane. Que eu seja honesto diante de Deus. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Senhor, eu quero mudar essa postura. Irmãos, eu estou aqui na igreja há 30 anos. Tem gente que está na igreja mesmo pegada. Frequentador de igreja. Gente que só vem para a igreja. Não tem nenhum compromisso com Deus. Não tem Bíblia, não tem oração, não tem testemunho, nada. É só frequentar a igreja. Não tem fruto nenhum.
Eu preciso participar da ceia e olhar para a graça de Deus. Senhor, muda a minha vida, porque eu não posso me chamar cristão vivendo dessa forma. Aliás, é bom que nem diga que é cristão. Tem alguns que falam, não falo. Não falo, é bom mesmo. Você já pensou falar, viver nessa vida que você vive? Que mau testemunho. Paulo escreve para Timóteo, dizendo, Timóteo, essa é matéria-prima que a gente vai trabalhar. E Timóteo, olha para o seu coração, sempre quando olharem essa lista, os homens seriam arrogantes, orgulhosos, egoístas, desobedientes aos pais, ingratos. Você é grato? Amém ou não? Irmão, olha, você é um privilegiado. Deus tem sido bondoso com você. Você está aqui ouvindo a palavra do Deus eterno. Você está aqui, privilégio que Deus te dá. A gente não valoriza isso. Isso que nós estamos fazendo aqui tem um valor eterno. Entende bem? É mais importante que qualquer outra coisa que há nesse mundo, é estarmos reunidos em torno de Jesus, em torno da palavra de Deus, enquanto povo de Deus. Estar aqui é muito mais importante que qualquer lugar desse mundo. Pode colocar ilhas paradisíacas, praias, pode colocar o que for. Estar aqui é infinitamente melhor. Seja grato por isso, irmão. Isso é privilégio, isso é graça de Deus, é presente de Deus. Você ter essa bênção do conforto de sentar, de ouvir palavra, de poder cultuar, de poder avaliar seu coração, de poder renovar a sua aliança com Deus. E olha, essa mesa aqui é do Senhor, não é minha, nem sua, nem da igreja, é do Senhor. E é o Senhor que te convida. Você já pensou? Você ser convidado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para participar. E a participação da mesa é intimidade. Você já pensou? Jesus te chama de amigo íntimo. Você já pensou? Você é meu amigo. Quem somos nós para termos esse privilégio, essa honra? Pois é o que Deus está te proporcionando aqui. Então valoriza isso, irmão. Valoriza isso, prioriza isso na sua vida, isso é essencial na sua caminhada cristã. E um dia nós vamos partir, e alguém disse, uma das coisas que vai acontecer no céu, a Bíblia diz isso, né? Que o Senhor vai enxugar do seu povo todas as lágrimas. Você sabe uma causa das lágrimas, com certeza, que nós teremos lá no céu, é que nesse tempo nós amamos muito pouco o Senhor. Chegar lá a gente fala, Senhor, como pude amar tão pouco o Senhor naqueles dias? Então, irmão, ame o Senhor agora. Toma essa posição de cuidar do seu coração, de honrá-lo. Isso é privilégio. Que muitos, infelizmente, como nós, não valorizam. Mas você que é do Senhor, valoriza isso, sabe? Prioriza isso. Podendo, esteja. Entendi? Não tem aquela agendinha só, eu só vou domingo. Não, podendo, se envolva. Porque a gente se envolve com aquilo que a gente ama. Verdade ou não é, irmãos? Verdade ou não é? A gente se envolve com aquilo que a gente ama. Igreja do Senhor. Se você ama o Senhor, você vai amar a noiva. Você vai se envolver com a noiva. A noiva, claro, tem problemas, dificuldades, é verdade. Mas eu vou ser amigo do noivo. Eu vou ajudar a noiva. Eu não vou ficar apontando o dedo. Mas eu vou estar lá, me envolvendo, abençoando a noiva. Isso nós já vimos, deveria ser isso, mas em função do nosso horário a gente vai parar por aqui, né? Que são esses assassinos aí da comunidade, irmãos, caluniadores. A palavra caluniador no grego é diabolos.
caluniador, é acusador. Diabolos. A palavra diabolos é a junção de duas palavrinhas gregas que significa aquele que joga um contra o outro. Aquele que joga um contra o outro. Caluniador se assemelha muito ao diabo, porque o diabo veio matar, roubar e destrói a pessoa com a língua. Você está vendo os mísseis lá da guerra, lá no Oriente Médio? Mísseis do Hamas, mísseis de Israel. Pois é, a língua é pior que isso. Destrói muito mais gente do que isso. Quantas famílias não foram destruídas por causa da língua? Quantas histórias foram arruinadas por causa da língua? A língua, quando bem usada, é uma bênção, mas quando mal usada, o instrumento do diabo para destruir vidas. Língua. Destrói vidas, destrói comunidade, e em certo aspecto, calúnia é a mais cruel, o mais cruel dos pecados. Porque você pode roubar os bens da pessoa, roubar a fortuna da pessoa, mas quando você tira um bom nome de uma pessoa, a reputação da pessoa, isso é um dano irreparável. Então, toma cuidado com a língua. Olha para o teu irmão e diga: toma cuidado com a língua, irmão. Toma cuidado. Nós vemos tempos de muita informação e a gente sai passando para frente sem saber que é verdade. Alguém colocou uma ilustração da seguinte forma: no primeiro banco, alguém disse: meu ouvido dói. No segundo banco, alguém ouvia assim, que as orelhas do pastor doem. No terceiro banco, alguém diz assim: olha, o pastor tem um fone de ouvido para ouvir. No quarto banco, alguém ouve assim e diz: olha, o pastor tem dificuldade para ouvir. O pastor nem estava na primeira conversa, já entrou. No quinto banco, alguém diz assim: o pastor tem brincos nos ouvidos. No último banco, uma senhora idosa chateada, com a bengala, sai xingando, dizendo, brigando: basta, eu vou embora dessa igreja, onde é um absurdo o pastor usar brinco. Começou aqui, não tinha nada a ver com o pastor. Já viu como é que funciona? Toma cuidado que você ouve, irmão. Esse ouve já passa para frente sem avaliar. Sem avaliar. Toma cuidado. Lá em Provérbios diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima ele abomina, isso é, a sétima Deus odeia. As outras Deus odeia, essa odeia mais ainda. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima é essa: o que semeia contendas entre os irmãos. Essa Deus abomina. Provérbios 6, 16 a 19. Língua. A língua é bênção, claro, mas também pode ser maldição. A língua pode dar vida, mas também a língua pode matar. Eu contei aqui pela manhã que Cantos, um filósofo historiador grego, chegou para o seu servo e disse assim: olha, vai lá no mercado e compra o que há de melhor. Vou receber meus amigos aqui amanhã, e você compra, faz uma comida gostosa, porque vou receber os amigos, eu quero que aqui tenha um banquete. E o servo foi. No dia seguinte, ele chegou, as pessoas sentaram lá para se deliciar no banquete, e o servo só comprou língua. Tinha língua de guisado, tinha molho pardo, tinha língua de tudo quanto é jeito. Cozida, milanesa, etc. e tal, e o homem ficou o patrão ficou com raiva. O amo disse para ele: o que é isso, rapaz? Eu pedi para você comprar o que há de melhor, você traz uma língua? Pois é, meu senhor, na língua está o de melhor. Nós elogiamos, nós amamos, nós falamos poesia, nós cantamos para Deus, enfim, com a língua nós temos o que há de melhor. Mas ele não gostou muito da resposta, da postura do servo, falou: tá bom, mas amanhã então você vai comprar o que há de pior lá no mercado. E ele foi. No dia seguinte, fez lá o almoço. Quando o servo chega,
língua, de novo. Cozida, Mas como? Eu pedi para você comprar o que há de melhor, você trouxe uma língua, e o que há de pior, você trouxe uma língua. Pois é com a língua que a gente mente, é com a língua que a gente difama, é com a língua que a gente desonra, é com a língua que a gente cria calúnias. Por isso que Provérbios diz que na língua está o poder da vida e com a língua nós abençoamos, com a língua nós derrotamos. Toma cuidado com a sua língua. Saiba administrar na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz que domínio próprio é fruto do Espírito, principalmente domínio sobre a língua, que está entre os dentes. Estou dizendo, está na boca. Toma cuidado, porque com ela nós abençoamos e com ela também nós temos esse poder de arruinar vidas. Eu tenho que olhar para esse texto e olhar para o meu coração e saber que, de fato, vivemos dias difíceis. E esse é o primeiro ponto. Condição humana. A gente não pode ser ingênuo. O ser humano é um ser pecador que precisa da graça do Senhor, que precisa de Jesus Cristo. E você tem que ser esse canal saudável para abençoar os outros. Saudável para abençoar os outros. E Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Você vê mais à frente Paulo dizendo, tu, porém, Timóteo, você é diferente, Timóteo. Deus foi a teu encontro, Timóteo. Você desde pequenininho, você tem aprendido as sagradas letras, Timóteo. Você foi comprado a preço de sangue, Timóteo. Você tem um dom que Deus te deu, Timóteo. Oh, Timóteo, não anula, não apaga esse dom que Deus te deu, pelo contrário, abana o seu coração, permita que o Espírito Santo sopre na sua alma, não abandone o dom que Deus deu para você, não deixe de lado, você é um privilegiado. Dom significa presente. Deus te deu um presente para você servi-lo, Timóteo. Não desanime em função das dificuldades, nem olhe para você, olhe para a graça. Se você olhar para você, só vai ver fraquezas e limitações, mas olha para a graça, Timóteo. Tu, porém, você é diferente, Timóteo. E aí você pode tirar a palavra, Timóteo, colocar para você mesmo o seu nome. Deus está falando para você. Deus te deu um dom, meu amado. Deus te deu um dom para você usar esse dom, para você abençoar pessoas com esse dom. Esse é um presente que Deus deu para você servi-lo. Todos nós temos pelo menos um dom. Usa isso. A tua alegria, a tua satisfação, o teu prazer é fruto do exercício de usar esse dom que Deus te deu. Você é diferente. Tu, porém, você é diferente. Você não é mesmo que os outros. Deus foi ao teu encontro, mudou a tua história. Você é um privilegiado. Tu, porém, você é diferente. Amém, amados? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor trabalhe nosso coração, trate com cada um de nós, Senhor. Abre nosso entendimento para reconhecer as nossas limitações, mas abre também nosso coração para compreender e crer na Tua graça maravilhosa, na bênção de saber que o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor mudou a nossa história, que somos privilegiados, Senhor, que temos a oportunidade de servir nesse tempo tão difícil. Senhor, nos abençoe, Senhor. E hoje que nós estaremos renovando a nossa aliança com o Senhor, olhando para o pão que representa o corpo que foi dilacerado pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, olhando para o vinho que representa o sangue do Eterno, que morreu lá por nós na cruz, que derramou seu sangue lá na cruz por nós, esse sangue que tem um valor eterno, Senhor. Ó Deus, que a nossa renovação da aliança seja uma renovação sincera, honesta, para que, saindo daqui, no nosso dia a dia,
venhamos fazer a diferença, aproveitando as oportunidades de honrar o Senhor, independente da circunstância, independente do contexto. Nos abençoe, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Amém, amados.